Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos entender o que a banca exigiu nesta questão. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos uma questão que caiu no concurso em 2018, cargo de advogado, a banca CESP. O que o enunciado da questão nos traz? Que a relação jurídico-tributária estabelecida entre Estado e contribuintes destina-se à arrecadação de tributos e gera os sujeitos ativo e passivo, bem como as interações entre si quanto a terceiros. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. Bom, percebam que nós temos um enunciado bastante geral, trazendo em suma o que é objeto do estudo do direito tributário, trazendo que é o estabelecimento da relação jurídica entre as partes, bem como o Estado, e que diante desta relação jurídica tributária começa a nascer também a figura de duas pessoas, que são sujeito ativo e sujeito passivo. E, portanto, vem a banca dizendo que a partir deste enunciado global, nós temos que julgar o item a seguir. Vamos ver qual é a informação que esta questão nos traz. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos uma afirmação trazida pela banca e, em sequência, nós temos ainda para assinalarmos se essa afirmação está errada ou se ela está correta. Aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador e os que as têm em decorrência de lei são considerados como sujeitos passivos. Então vamos novamente analisar. Aqueles que têm ou aquele que tem a relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo e os que têm em decorrência de lei são considerados sujeitos passivos. Esta afirmação está errada ou correta? Bom, nós temos aqui que desvendar preliminarmente o que diz a banca e o que ela quer, né? Percebam que a afirmação dela se refere a uma análise de uma das partes da relação jurídico-tributária, que é o sujeito passivo. Ela quer saber se aquele que mantém a relação direta com o fato gerador, bem como aquele que eventualmente detém a relação por decorrência de disposição legal, se eles são considerados como sujeitos passivos da relação jurídico-tributária. É bastante importante nós lembrarmos que nesta relação existem duas partes, um sujeito ativo caracterizado pela pessoa jurídica de direito público, que é titular da competência para exigir o cumprimento do tributo, e do outro lado nós temos o sujeito passivo, que é objeto da questão ou do questionamento que estamos estudando. E falando em sujeito passivo, é de grande relevância que tenhamos então em mãos nesse momento o artigo 121 do Código Tributário Nacional aberto para entendermos e conseguirmos responder essa questão. O que diz o artigo 121? Que sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Então vejam, sujeito passivo é aquele que é obrigado a efetuar o pagamento, seja de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Só que o parágrafo único ele vem dizendo agora que sujeito passivo se divide em duas espécies. Nós temos no inciso 1 a figura do contribuinte e no inciso 2 a figura do responsável. Quem é o contribuinte nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso 1? Contribuinte é aquele que detém relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Portanto, aquele que mantém uma relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo será considerado como um sujeito passivo contribuinte. Só que o inciso de número 2, ele nos diz que responsável é aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa em lei. Portanto,
Percebam que nós temos duas figuras que no artigo 121 são taxadas como sujeitos passivos que detêm a obrigatoriedade de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. Com esta análise do artigo 121, vamos nos dirigir de novo ao enunciado e vermos se ele está correto ou não. Vamos lá. Bom, o enunciado ele diz novamente que aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, quem é esse? Esse é o contribuinte. E também aquele que eventualmente detém em decorrência de lei. Aqui nós temos a figura do responsável. São considerados sujeitos passivos. De acordo com o artigo 121 do CTN, essa afirmação ela é efetivamente correta e, portanto, o candidato que participou deste concurso, ele deveria ter assinalado que esta afirmação feita pela banca estava certa.